Olha, gente, vamos falar de um assunto aqui muito importante que está na pauta do dia. O termo adultização se tornou centro de discussão nas redes sociais e no Congresso Nacional nos últimos dias. Isso após o youtuber Felca fazer um vídeo sobre o assunto e denunciar o influenciador Ítalo Santos de exploração sexual de menores de idade em conteúdos da internet. Inclusive, o influenciador Ítalo foi preso hoje, né? Toda a mídia está dando essa prisão. Nós vamos entender agora o termo adultização e como proteger as crianças. Eu estou aqui com o neuropsicólogo, Dr. Walter Moraes. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Doutor, vamos primeiro explicar o que é adultização infantil? Adultização infantil nada mais é do que você pular processos da infância de uma criança. Todos nós passamos por processos até chegar à fase adulta. É o que nós chamamos de desenvolvimento humano. A criança, ela precisa passar por processos para poder aprender com esses processos e avançar na sua fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, as gerações mais antigas ouviam muito uma frase mais ou menos assim: você precisa ter respeito ao seu pai e não medo. Mas quando você falava isso com uma criança de 5, 6 anos, e a criança ouvia, eu tenho que ter respeito, mas não medo, a palavra medo para a criança fazia significado instantâneo. Mas a palavra respeito, o que significava respeito? Até hoje, se a gente chegar para algum adulto e perguntar assim, o que é respeito? O adulto, talvez, que não tenha tido um bom desenvolvimento, ele não vai saber te dizer exatamente o que é respeito. Justamente porque, talvez, no desenvolvimento humano nele, ele não tenha conseguido usufruir de maneira significativa as suas fases de desenvolvimento. Então, quando nós falamos de uma adultização infantil, nós estamos falando de pular fases. Fases que essas crianças precisam viver, fases que essas crianças precisam passar para poder ir para a próxima fase. Brincar, aprender a lidar com certas situações, aprender a lidar com limites, aprender a lidar com frustrações, aprender a lidar com o não, aprender a lidar com situações de dividir tarefas e por aí vai. O que nós vemos hoje, às vezes, é que os pais estão se espelhando também nos filhos. E eles, por frustrações próprias, às vezes olham para os filhos e tentam jogar as suas frustrações nos filhos. E aquilo que eles não conseguiram viver na sua juventude, eles jogam nos filhos. Então, muitas vezes é comum a gente ver na internet, por exemplo, crianças com 2, 3 anos fazendo danças eróticas e sendo aplaudida por seus familiares como se aquilo fosse a 8ª maravilha do mundo, né? E quando nós olhamos aquilo, quem tem um pouco de consciência fica abismado de ver uma criança de 2, 3 anos numa dança erótica. Então, além da dança, doutor, né, o que a gente pode caracterizar como um processo de adultização da criança, né? Que, na prática, que exemplo a gente pode dar? Então, a criança, ela começa a ter atitudes adultas. Ela pula a fase de ser criança. Então, por exemplo, a criança, ela começa a se maquiar como um adulto. Ela começa a se vestir como um adulto, ela começa a agir como um adulto, ela começa a se caracterizar como um adulto. Uma criança que ela não está se adultizando, por exemplo, você pode me questionar, mas criança gosta de vez em quando colocar o sapato da mãe, o sapato do pai, a roupa do pai ou da mãe. Isso é natural para a criança, faz parte do desenvolvimento, porque a criança se desenvolve copiando os mais velhos. Mas a grande diferença está no exagero, né? A criança que está passando por uma fase normal, ela veste a sandália da mãe, mamãe, eu sou igual a você, né? Mas a criança que ela aparece toda maquiada, e a mãe, não, minha filha, não é assim, e vai e ensina uma maquiagem erotizante, ou ensina ela a se vestir de maneira erotizante, botar uma saia muito curta, ou ensina ela a dançar de maneira erótica. Então, você já está ensinando ela a ser uma mini adulta, né? É como se fosse um pequeno adulto. É como se fosse um adulto em miniatura. E qual é a consequência disso, doutor, para a criança e isso também para a fase adulta, quando ela chegar a ser um adulto?
A grande consequência vai ser, na verdade, uma grande decepção quando ela chegar na fase adulta. Por quê? Porque quando ela chegar na fase adulta, ela vai ter uma autoestima normalmente super abalada, porque vai ser tipo uma vida de Instagram. É o que nós vemos hoje, né? As pessoas chegam no Instagram, elas aparentam uma vida totalmente diferente do que elas realmente têm. Por quê? Elas aparentam o que elas não são. Hoje, quando as crianças se adultizam, vamos dizer assim, elas estão aparentando uma vida que elas não têm. Então, quando elas chegam à fase adulta, elas chegam numa fase adulta vivendo uma vida que elas nunca realmente tiveram de verdade. E a autoconfiança, a autoestima dessas crianças fica extremamente abaladas, porque elas começam a se comparar com outras pessoas que tiveram, de repente, um desenvolvimento gradual, um desenvolvimento mais natural, acompanhando as fases do desenvolvimento, começa a comparar que aquela criança ela é mais bonita, ou é mais isso, ou é mais aquilo, e começam a ter uma autoestima bem decaída. Começam a entrar com processos de ansiedade, processos depressivos, automutilação, até mesmo tentativas de suicídio e coisas até piores, como, por exemplo, abusos. A criança que é adultizada, ela se torna muito mais propensa a ser abusada sexualmente por adultos. Agora, doutor, rapidinho, nosso tempo está acabando. Para o pai e para a mãe que estão assistindo essa reportagem, como interromper esse processo em casa? Como identificar rapidamente isso? Então, o pai e a mãe, eles devem estar muito preocupados em olhar como essa criança ela está se vestindo, como essa criança ela está se comportando no meio dos amigos, como ela está se comportando na internet, observar o que ela está acompanhando na internet, observar o que ela está fazendo, como ela está se vestindo e começar a impor limites nessas coisas. Porque se a família não conseguir impor esses limites, ela vai cada vez mais aprofundar nesse mundo e alguém vai aparecer para adotar essa criança. As famílias, às vezes, elas dão para a sociedade, vamos dizer assim, a educação dos seus filhos. Ok, doutor, muito obrigado pelo esclarecimento, doutor Walter, explicando esse assunto que está na pauta do dia. Obrigado, doutor.